Gravando. Qual que é a diferença da característica da dor de uma fissura anal, que é uma condição extremamente dolorosa, para uma hemorroida trombosada? Qual que é a diferença? Que na anamnese já pega. Quais são os sintomas da fissura anal? Hein? Quem que me fala? Prurido, prof. Não tem Prurido. uma secreção Não, também, não pode não, ter? não, não. Fissura anal não é prurido também. Fissura anal, qual é o sintoma básico dela? Eu Tem estava falando até sangramento? agora. Oi? Tem sangramento? Pode ter sangramento. Raras vezes tem sangramento, mas tem sim. Inclusive, é um sintoma que ocorre, sim. Com fissura pode sangrar, sim. Porque isso aqui fica um tecido meio de granulação e tal, né? Então o calor sangra. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, o que, que é? Que a diferença, uma hemorroida externa. Como é que é a característica dela? É dor, certo? Em que momento do dia que ela tem dor? Quem tem uma hemorroida trombosada externa? Em que momento que ela dói? Senta? Quer? Quando senta? Não, o dia inteiro. Quando tá com aquele trombo ali, aquilo incomoda o dia inteiro. Ele palpa aquela bolinha, aquilo dói, 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 dói. Não para de doer, certo? Quando um paciente tem uma fissura anal, em que momento que ele vai ter dor? Só na evacuação. Entende? Tá? Então essa é uma das diferenças mais marcantes. Você só vai ter dor quando você tem uma fissura na evacuação. Não tem saída de secreção, não tem problema, não tem nada. Tá? Então você tem uma dor na evacuação intensa. Certo? Então, um doente que fala, não, quando eu vou no banheiro, a dor parece que tem uma agulhada lá dentro. Então, nessa hora, você pensa numa fissura anal, não numa hemorroida. Tá? Sintoma de uma hemorroida interna, basicamente, é sangramento e prolapso. Ele sente um incômodo ou uma sensação de volume, que alguma coisa está saindo para fora, certo? Quando ele vai no banheiro, né? Ou sangramento. Então, isso é uma hemorroida interna. Uma hemorroida externa, geralmente, ela não dá sintoma nenhum, a não ser quando dá trombose. Quando dá trombose, ela é uma dor importante que não passa nunca, certo? A não ser quando ela está sendo reabsorvida, né? Claro. E uma fissura anal é uma dor só nas evacuações. E quando a pessoa tem um abscesso perianal, como é que é a dor dela? É uma dor também de fortíssima intensidade, que só vai passar quando você drenar o abscesso, né? E que o paciente mesmo refere que parece que tem uma brasa queimando, que tem calor local importante também, certo? Então, assim, você diferencia as condições básicas do ânus, né? As doenças anais básicas, né? Então, que é hemorroida, fissura e o abscesso perianal e fístula perianal, tá bom? Os condilomas perianais, né? Ou é uma doença sexualmente transmissível, né? Em que as pessoas adquirem, enfim, no coito e tal, e elas são os precursores do câncer do canal anal, certo? Então, é muito comum esses condilomas, você vê em muitos pacientes, geralmente eles são, como está mostrado nessa figura aqui, eles são múltiplos, eles podem ter uma forma de um condiloma gigante, que eu já vi em alguns pacientes, é uma situação extremamente dramática, porque aí depois o tratamento é extremamente difícil também, e basicamente o tratamento é cortar ele com a tesourinha e cauterizar a base, né? Fazer uma cauterização. Então você tem geralmente na pele perianal os condilomas, né? E você tem no canal anal também, tá? Certo? Então aí você tem que levar esse doente ou com anestesia local ou levar ele no centro cirúrgico e fazer a cauterização. Né? Então a gente sabe que você não consegue cauterizar todos os condilomas, você não consegue cauterizar tudo, por mais que a gente tente. Então a chance de você deixar algum passar é maior que 50%. Além do que o paciente vai continuar, enfim, com os mesmos parceiros que tinha, né? Então a chance dele pegar novamente é muito grande, tá? Mas é uma coisa que a gente vai tratando, é uma situação frequente, tá? Então o diagnóstico geralmente é pela inspeção mesmo. Você vê umas lesões verrucosas, né, no ânus e no canal anal, tá certo? Tá? Bom, Prof, mas e daí como que faz para tirar as que estão dentro do canal anal? Tem que colocar aquele equipamento que você mostrou no começo da aula?
O anoscópio. Ah, tá. Tem que colocar aquele anoscópio. Então, isso daí, nessa hora, na verdade, a gente aqui é uma aula de cirurgia ambulatorial, mas nós estamos conversando só também, né? Quando tem, assim, você no exame perianal, você consegue fazer uma anoscopia com anestesia local, tá? Sem nenhum problema, certo? Mas quando tem muito HPV, às vezes é melhor fazer com hack mesmo, sabe? Porque para cauterizar aquilo ali, anestesiar ali dentro, tudo, pode dar bastante trabalho, né? Tá? Então, geralmente, a gente faz isso com anestesia com hack mesmo. Não deixa de ser um procedimento ambulatorial, tu pode ir embora no mesmo dia e tudo, né? Tá? Mas tem que colocar um anoscópio, assim. Senão, é certo que vai ter dentro, né? Certo que vai ter dentro. Certo. Quem tem fora, tem dentro sempre. Tá? Tá bom? É uma doença, assim, difícil de tratar, sabe? Uma doença que incomoda bastante, tudo, né? E é desagradável para o doente também, né? Muitas vezes os doentes são imunossuprimidos, né? Que tem isso aqui e tal. Bem, vocês já tiveram aula de cisplatinal ou não? Quem já conversou sobre isso com vocês? Em algum momento do curso? Acho que a gente teve um pouco contigo no passado, né, prof? Então, vocês tiveram algumas coisas comigo, né? Eu dei porque um dos problemas é que eu dou aula para algumas turmas, para outras não, né? Desse assunto, né? Então, você já tem uma ideia de cisplatinal, né? Certo? Então, cisplatinal é essa questão também, é uma doença basicamente de tratamento ambulatorial também. Né? O cisplatinal, ela pode se apresentar de uma forma aguda ou crônica, mais ou menos metade dos pacientes se apresenta dessa forma aguda, que é um abscesso, né? E metade se apresenta dessa forma crônica, que é uma dor no cóccix meio crônica, com saída de secreção, às vezes saída de folículo piloso e assim por diante, né? Então, mais ou menos metade e metade, né? E o tratamento é bem diferente. O tratamento da forma da apresentação aguda do cisplatinal, qual é? Quem que me fala? Quando você tem um abscesso, como eu estou te mostrando nessa foto aqui, que está aqui do lado direito, o que você faz com um doente desse aqui? Drenagem? Drenagem, incisão e drenagem. Certo? Isso é um procedimento também que você pode fazer ambulatorialmente sem nenhum problema. Né? Você pode fazer incisão e drenagem. E nesse outro aqui, o que você tem que fazer? Cicatrização por segunda intenção? Ressecção do cisto e geralmente cicatrização por segunda intenção. Né? Então, vou relembrar algumas coisas aqui, tá? E depois vou mostrar então, essa questão da formação do cisto pleural, que o pessoal não sabe ainda, né? Como é que funciona. Geralmente é o pessoal que fica sentado na cadeira há muito tempo, né? O outro fator de risco, obesidade, né? Então há um atrito ali na fenda interglútea, há uma ruptura do folículo piloso e há uma formação dessas locais, né, que tem esse depósito de debris que podem ou não infectar. Então lembre-se, quando você tem esses dois furinhos aqui, se você colocar um estilete aqui embaixo, ele vai parar aqui, tá? Ele vai para aqui, ele tem um seio mesmo, tem um espaço aqui vazio, né, cheio de debris, que é coberto por pele. Né? Então isso aqui tende a infectar e a hora que infecta ele fica desse jeito aqui. Né? Então assim que é o negócio. Né? Então tem o tracto, tem o folículo piloso e aqui pode ter uma coleção de pus também. Né? Então mais uma figura para lembrar, né? Então, discutir um pouco de técnica cirúrgica. Quem já viu essas figuras já sabe que a minha técnica preferida é essa. Eu coloco um estilete num orifíciozinho, eu tiro uma pequena margenzinha de pele mínima, coreto embaixo e deixo ele aberto para fechar para a segunda intenção. Certo? Uma outra opção de tratamento, né, vem a ser a ressecção radical. Aliás, esse aqui, ó, ele fez uma recisão, ele faz uma retirada até a face pré-sacral, a face aqui pré-sacral aqui, né? Faz uma ferida grande e ele fez um fechamento primário aqui. Tá? Não é errado fechar primariamente também. Quanto que é a chance de recidiva de um cisto pleural, independente da técnica? Quanto que é a chance, mais ou menos, dele voltar? Vocês já tiveram aula comigo ano passado. Eu sempre falo esse número. É mais ou menos entre 10% e 15%. Tá? Então, mesmo com excisão radical, ele ainda pode voltar. Né? Aqui ele colocou um dreno. Ó. Como é que é o nome desse dreno? Quem que sabe? Quem que vai me dizer como é que é o nome desse dreno aqui? Tem uns furinhos aqui e tal, que é um caninho. Dreno D? Hein? Quem que lembra o nome desse dreninho aqui? Sucção? Isso, tá perto, tá pertíssimo. Dreno D?
Jackson Parece o Pratt. Portovac, mas não. Portovac. Dreno de Portovac. O dreno de Portovac, ele é ativo ou passivo? Passivo. Não. Ativo. Ativo. Por quê? Porque ele tem aquela sanfonia na base, certo? Tá? Então ele tem aquela sanfonia, ele tem um mecanismo ativo de sucção. Ele é aberto ou fechado? Fechado. Fechado. Fechado, 50%. Claro, você tem que chutar, que 50% tem que chutar mesmo. Né? Fechado porque ele não drena para o ambiente, certo? Se você colocar um dreno de Penrose, o dreno de Penrose ele drena para onde? Para o ambiente. Então ele é um dreno aberto. Ele tem algum mecanismo de sucção? Também não. Então é um dreno passivo, certo? Tá? Então relembrar e viver, né? Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, esse videozinho aqui, ó. É dessa mesma paciente, tá? Uma paciente que eu mesmo atendi. Essa paciente que veio com essa foto. É uma menina que tá perto de 20 anos, perdão. Ela tem perto de 20 anos de idade, né? Então, os fatores de risco dela é ser obesa, ela é uma menina que trabalha sentada na cadeira, né? E é de ascendência mediterrânea. Então, o pessoal italiano, árabe e tal, né? Acaba sendo mais hirsuto, né? O síndrome de Down é mais comum nos homens que nas mulheres, mas tem muita menina que tem também, infelizmente. E é uma doença difícil de tratar. Essa paciente veio para mim com esse abscesso. Eu tinha a opção de tratar ela no consultório, que eu dei a opção para ela, ou tratá-la internada com um hack. Qual que vocês acham que ela preferiu? Quem que arrisca um palpite aí? Ela tratou, drenou na hora ou ficou esperando 8 horas para drenar? Hein? O que você acha? Ela preferiu esperar 8 horas e drenar com hack. Tá? Então, esse aqui é um procedimento que a gente fez aqui, tá? Quem que já viu drenagem de abscesso de cisto piramidal? Quem que já viu como é que faz isso? Alguém já viu aí? Hein? Não, prof. Ninguém nunca viu? Não. Então, inédito. Vamos lá. Tá? Isso aqui vocês vão ser capazes de fazer em qualquer lugar. Tá? Certo? Então, você está vendo ali que eu tô explorando um pouquinho aquele buraquinho que tem em cima ali para ver se eu tiro um pelinho, né? Às vezes ajuda um pouquinho também a limpar ele, né? Tá? Certo? E eu vou fazer uma incisão. A gente prefere, pode ser mediana ou paramediana. Fiz na área de flutuação mesmo. Ó, isso é uma drenagem de abscesso. Tá? Isso é a essência da cirurgia ambulatorial. Né? Que vocês têm que ser capazes de drenar um abscesso. Tá? Então, simplesmente incisou na área de flutuação, né? E aquilo saiu tudo. Então, se fosse com anestesia local, a dor ia ser lancinante. Né? Tá? Ó. Certo? Tá? Aí, ó. Né? Então, dar essas apertadas aí também se pode dar com anestesia local, mas a gente dói bastante também. Ó. Aí agora só fica sangue, né? Certo? Beleza. Então, depois que eu fiz essa drenagem, qual que é o meu próximo passo? O que eu fiz depois? Quem que arrisca um palpite aí? Eu peguei e fiz o quê? Joguei um sorinho dentro da cavidade. Certo? Eu peguei uma seringa com soro, lavei, estilei um monte de soro ali para tentar tirar um pouco dos debris, né? Certo? E depois Agora pode deixar um dreno, prof? Isso, deixar um dreno. Nesse caso, a gente opta geralmente por dreno de Penrose mesmo. Tá? Então a gente coloca um dreno de Penrose, que é aquela borrachinha, né? Um dreninho laminar assim, que ele é bem delicado, né? E não fixa o dreno. Tá? Você vai ver que o pessoal não fixa. Vocês vão ver isso aí nos pronto-socorro por aí. O pessoal não fixa o dreno, só coloca ele lá dentro e pede pro doente tirar, puxar no banho no dia seguinte. Aquilo ali sai tranquilo, né? Só 24 horas para tentar sair um pouquinho mais de secreção e acabou-se. Tá? Em mais ou menos uma semana isso aqui fecha sozinho. Só que não resolve o cisto, porque aquela cavidade acaba ficando. O folículo piloso que estava lá dentro, o debris acaba ficando. Então, às vezes, tem que fazer uma cirurgia definitiva, igual segundo aquelas técnicas que eu mostrei ali para vocês. Tá? Certo? O suprendal geralmente atrofia depois dos 30, então, muitos pacientes aquilo ali vai melhorando sozinho também. Tá bom? Eu tive suprendal, o meu atrofiou, né? Não operei. Essa paciente foi passado antibiótico para ela ou não? Quem que acha que passou ou não? Né? Prefere passar antibiótico ou não e quais são os critérios?
Hein? Acho que passa, prof. Né? A gente, né, um doente imunocompetente, se você tem um processo bem delimitado, sem celulite, você formalmente não precisaria passar. Muitas vezes o pessoal acaba passando, né? Certo? Mas existem os critérios para passar antibiótico, né? Critérios para passar antibiótico, então, são esses aqui: doença sistêmica, imunossupressão, doente que tem risco de endocardite, né? Algum problema, prolapso, não sei, estenose mitral, alguma coisa, uma celulite intensa ao redor, ou doente que vive no hospital, né? Pode ter uma bactéria hospitalar já, tá bom? Prof, Oi? então quando que em abscesso só faz a drenagem e não passa antibiótico? Então, quando o doente é imunocompetente, tá? E não tem um processo de celulite intensa ao redor, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Tá? Certo? Agora, claro que ninguém vai te castigar se você passar antibiótico, né? Existem alguns infectos que são super radicais, né? Que não passam de jeito nenhum para uma doente dessa. Se você olhar aqui, ó, ela não tem muita celulite ao redor. Ela tem um processo bem delimitado aqui, né? Uma moça jovem que não tem nenhuma doença, certo? Então você estaria autorizado a tratar ela sem antibiótico. Agora, uma coisa eu falo para vocês: o principal tratamento é a drenagem. Eu acho que o erro, quem está me perguntando é o Bruno, né? É você, né, Felipe? Isso, prof. O erro é exatamente o contrário, tá? O erro é o contrário, é você passar antibiótico para esse doente com abscesso e não drenar, entendeu? Aí é que está o erro. E é extremamente frequente. A gente vê os pacientes, porque quando você atende um paciente no pronto-socorro, você quer se livrar dele. Então o pessoal mete antibiótico, dá uma receita de antibiótico e manda o doente embora. Tá? Então isso sim é erro, né? Porque o tratamento primordial de um abscesso é a drenagem. Entende? Então, se você tratar um doente imunocompetente e que tiver um abscesso sem uma celulite importante ao redor, que é a grande maioria dos abscessos, você pode tratar ele sem antibiótico. Tá? O que você não pode fazer é o contrário, é só dar antibiótico e não drenar. Tá bom? Muito bem, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. O que mais vocês têm de perguntas, mais dúvidas? Hein, pessoal? Quem quer conversar mais alguma coisa aí comigo sobre isso aqui? Né? Então, a cirurgia ambulatorial na parte de prócto tem bastante, sabe? Tem bastante procedimento. Né? E é uma coisa assim que depende do médico, né? Tem médico que é mais afeito a fazer essas coisas, tem médico que é menos, né? Mas os tratamentos são bem eficientes, assim, sabe? São muito bons para os pacientes. Né? Você fazer uma paciente vir tratar com você, fazer uma coisa resolutiva, assim, na hora ali, é uma coisa maravilhosa, né? Tá bom? Pessoal, mais uma vez. Oi? O cisto ele dói? Eu não entendi. O paciente vai Isso, chegar se queixando do exatamente, quê? isso. Então, como eu estou te falando, pode ter apresentação aguda, um abscesso, então isso aí fica claro, né? O abscesso ele é extremamente doloroso, certo? E o paciente mesmo vai falar que parece que tem uma febre ali embaixo, né? Ele vai falar nesses termos. Quando o paciente vem para você com a forma crônica do cisto pleurenal, tá? Isso eu sei porque eu tive o meu próprio cisto, ele tem uma dor local, mas não é uma dor muito intensa, uma sensação de incômodo, uma saída de secreção, às vezes, ali, em pequena quantidade, mas sai, sim, e prurido local, tá? Certo? Então, são esses os sintomas da forma, assim, vamos dizer assim, crônica do cisto pleurenal. Tá? Então, não é uma dor importante, sabe? É um incômodo, assim, que a pessoa sente. Tá? Tá bom? Geralmente é assim, né? Ele vem com incômodo, com uma dor, assim, um pouco de coceira, assim. Tá? E é uma sintomatologia meio variável. Então, ele às vezes melhora um pouquinho, para de incomodar, daqui a pouco ele incomoda bastante. Às vezes a pessoa ficou sentada há muito tempo, ele incomoda, né? Daí passa um pouquinho de tempo, ele melhora um pouquinho sozinho e tal. Mas alguns pacientes não aguentam aquilo, porque incomoda bastante algumas pessoas. Né? Tá bom? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Oi? Tranquilo, prof. Essa aula é bem leve, né? Essa aula é bem tranquila, né? Só para vocês, assim, eu acho assim que é uma coisa assim mais introdutória assim para coisas que vocês vão ver no hospital, né? Coisas práticas de PA. Assim, né? É importante vocês saberem distinguir uma hemorroida da outra, né? Muitos clínicos gerais patinam nessa hora, né? Então, a hemorroida externa é aquela bolinha que está
na portinha do ânus. E uma hemorroida interna prolapsada é uma coisa que vem lá de dentro, é bem maior, certo? Né? Como aquela figura que eu mostrei para vocês, né? Ai, prof, só mais uma coisa. Isso daí é bem eletivo, né? Ou tem algum que tem que ser feito de urgência, assim, alguma dessas? Então, Talvez a da hemorroida externa, assim. isso, hemorroida externa, né? Geralmente você faz no dia, né? Porque senão melhora sozinho, parece procedimento de dermato. Mas o sentido daquilo não é agendar, né? Se você tem uma hemorroida externa que você quer tratar cirurgicamente, você tem que tratar ela na hora ali. Porque dali 2 dias ela está melhorando já, né? Daí você dá um alívio na hora para o paciente. Quando você tem uma fissura anal, certo? Uma fissura anal, aí você vai agendar a cirurgia dele. Quando você tem um condiloma perianal, você vai agendar a cirurgia daquele paciente, certo? Tá? Né? Quando você vai fazer uma ligadura elástica de uma hemorroida, que está sangrando cada vez que o paciente vai no banheiro, você vai fazer um procedimento também eletivo, tá bom? Tá? Então, fez um pouco de miscelânea, na verdade, né? Alguns são mais emergenciais, outros são mais eletivos. Mas quando tem a palavra drenagem envolvida, geralmente tende a ser mais emergencial, tá? Uhum, beleza. Ô, professor, Oi? na fissura anal e na hemorroida interna, na ligadura, eu teria indicação para fazer antibiótico pela quantidade de bactéria local? Isso é excelente pergunta também, tá? Esse tema é extremamente debatido entre os médicos, né? Eles comprovaram que tem uma bacteremia transitória em muitos pacientes, tá? Então, se você trata um doente que é imunossuprimido, um doente que tem doença sistêmica grave, enfim, transplantado e tal, você está autorizado a fazer antibiótico, tá? Tem muita gente que faz sim, a gente usa metronidazol por 1 semana, e tem muita gente que diz que por ter menos proliferação bacteriana ali onde fica a ferida, você também tem menos dor, menos processo inflamatório e menos dor, tá? Mas é um tema controverso, né? É um tema controverso. Tem gente que acha que não precisa usar, tá? Mas tem muita literatura que favorece que use sim. Assim, se eu perguntarem para vocês numa prova de residência, numa prova assim, a resposta é não usa, tá? Mas a gente sabe que tem muita pesquisa, muita gente que defende usar, tá bom? Tá? Então a resposta para a prova é não usa. Não tem indicação. Nem para fissura, nem para hemorroida externa, tá bom? E nem para hemorroida interna também. Mesmo que tenha se comprovado em algumas teses de mestrado, trabalhos e tal, que tem uma bacteremia transitória quando manipula o ânus ali. Tá? Boa pergunta também. Alô? Estão ouvindo? Acho que é isso então, prof. Então tá jóia. Acho que o pessoal não tem mais dúvida aí. Tá jóia, então. Obrigado aí pelo tempo aí de vocês. Mais uma vez, desculpa o transtorno todo, tá? Tenham uma excelente Obrigada, noite. Boa noite. Obrigado, prof. Obrigado. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. prof. Boa noite. Prof, quando o senhor conseguir postar a aula, o senhor passa pra gente passar pro resto da turma daí? Aham. Eu já vou postar. Tá bom? Então eu vou tentar fazer Então tá. isso hoje à noite. Beleza, então. Obrigado, prof. Valeu. Boa noite. Espero vê-los em breve.